Olá, gente, eu sou Dolores Aragão e estamos aqui com mais um vídeo trazendo muita informação para vocês sobre viagens. Então, simbora viajar? Dando continuidade ao que eu já vinha falando para vocês sobre o lado europeu da cidade de Istambul, hoje nós vamos dar continuidade e espero que encerramento. Isso não quer dizer que eu falei tudo, mas isso quer dizer que eu falei muito, ok? Na Praça de Sultanahmet, que é aquela praça que eu citei para vocês anteriormente, é uma praça muito rica. Ali centralizava-se tudo o que era de mais suntuoso na época, no século V, na cidade de Istambul. Que na época era, assim, a maior cidade do mundo. Lá na cidade de Istambul, na Praça de Sultanahmet, que essa praça foi dado esse nome em homenagem ao sultão Mohammed, e a Mesquita Azul também foi em homenagem a ele, que é Mesquita de Sultanahmet, mais conhecida como Blue Mosque ou Mesquita Azul. O imperador Constantino, há muitos séculos atrás, decidiu mudar o nome da cidade e transformá-la em Nova Roma, trazer a sede do poder católico para a cidade de hoje, Istambul. E na época ele queria que o nome fosse Nova Roma. Como ele era um rei, um sultão e tinha muitos poderes, o nome não pegou. Então passaram a chamar de Constantinopla. Então, depois de Constantinopla que veio Istambul. Primeiro foi Bizâncio, depois Constantinopla e hoje é a nossa conhecida, querida, amada e admirada Istambul. Nessa época, na época de Constantino, na Praça de Sultanahmet, tinham o centro social da cidade, que era o grande, imponente hipódromo de Constantinopla. Nessa época em que o hipódromo estava a todo vapor, as apostas em dinheiro eram apostas absurdas. Então, assim, a sociedade, o povo rico, a classe alta da cidade de Istambul é que estava lá, nos dias em que haviam as corridas de bigas e quadrigas. As bigas eram puxadas por 2 cavalos e as quadrigas, consequentemente, por 4 cavalos. Numa época, construiu-se lá na praça mesmo, hoje conhecida como Sultanahmet, uma biga puxada por 4 cavalos. E esses cavalos, com essa biga, desapareceu de uma hora para outra. E como antigamente não havia comunicação, não havia tecnologias, e ficou desaparecida por muitos, muitos anos. Até que hoje sabemos que ela se encontra na Praça de São Marcos, na cidade de Veneza, e são conhecidos como os cavalos de São Marcos. Hoje, se você for visitar Istambul, e visitar, é uma visita imprescindível, né? Conhecer a Praça de Sultanahmet, você já não vai ver mais o hipódromo, mas vai ver sim resquícios do que um dia foi um centro social e hipódromo da cidade de Istambul. Hoje nós podemos encontrar lá um obelisco. Esse obelisco veio do Egito e trazido para Istambul em 3 partes. Ele é imenso. E vale salientar que quando era hipódromo, a Praça de Sultanahmet foi construída 2 metros acima do piso original, onde haviam as corridas de bigas e quadrigas. O obelisco, ele encontra-se fincado em uma base de mármore e ele foi todo construído em mármore rosa. E é até estranho quando você aprecia o obelisco com aqueles detalhes, é só a ponta do obelisco e você vê que ele fica numa parte mais profunda e tem uma proteção para que você não caia, digamos,
nesse buraco. Então, é de lá, de baixo, que vem, você olha os detalhes esculpidos no mármore rosa, que continuam lá, intactos, cada detalhe, detalhes muito pequenos, e continuam lá para ser apreciado. Esse que eu acabei de relatar foi... Eu tô fraca. Esse obelisco que eu acabei de descrever um pouco para vocês é chamado, este obelisco é chamado de obelisco de quem? Você foi, não sabe? Eu não sei. Este obelisco que eu acabei de citar para vocês é conhecido como o obelisco de Teodósio. De Teodósio. Então, outro monumento que tinha que foi colocado lá como memorial nesse hipódromo, era uma serpentina com uma bola em cima de bronze e 3 cabeças de serpente. Essa bola, ela foi surrupiada de lá e ficaram as 3 cabeças perdidas por muitos e muitos tempos. Então, hoje, essas cabeças e fragmentos de algumas que eles não conseguiram juntar direitinho, então, até para mostrar a realidade, eles preferiram não restaurar. Elas se encontram no Museu Arqueológico de Istambul, que também se encontra na região de Fatih, no bairro de Sultanahmet. Quando você visita a Praça de Sultanahmet, antigo hipódromo, voltando a dizer, você vai encontrar uma coluna que eu, ao ver a primeira vez, eu não sabia da história, na verdade, e achei que era um parafuso. Mas, na verdade, não tem nada de parafuso. Eram como se as serpentes tivessem se enrolado, por isso chama-se de coluna serpentina. Então é isso, gente. Na Praça de Sultanahmet, na praça principal, você vai poder apreciar essa riqueza de história. É um banho de história que você toma em Istambul, principalmente na região da Praça de Sultanahmet. Então, cada detalhe tem uma história. Se você for lá visitar, até uma fonte, você pesquisa para ver a origem da fonte. O que eu chamei de parafuso não era parafuso. Era para eu ter pesquisado na época, para eu entender que tudo aquilo faz sentido. Tudo aquilo tem uma ligação histórica riquíssima e vale muito a pena. É um bairro muito bom para se hospedar, muito bom, porque você faz muitas visitas, você conhece muita coisa a pé, sem necessidade alguma de uso de transporte público. E eu super recomendo, sendo que à noite, assim, depois das 10 da noite, nessa região, já não é... Assim, a gente já que é acostumada com um país que não nos oferece ainda, infelizmente, segurança suficiente para que a gente ande nas ruas tranquilamente, lá nesse bairro, eu acredito que seja um bairro super tranquilo. A gente não viu nada, absolutamente nada, que nos impusesse algum tipo de medo. Mas a gente preferia ir pro hotel quando a gente não tinha alguma programação à noite, porque à noite lá é muito desabitado, digamos assim. Então, o que a gente encontrava muito pelas ruas, que é uma curiosidade de Istambul, eram os gatinhos. Eu, particularmente, respeito muito quem gosta de gatinho, eu não gosto, mas respeito. Mas lá tem gatos, não é assim, ah, eu crio tantos gatos. Ah, na casa de fulano tem um gato. Não. Cada loja, é impressionante, cada loja de Istambul, vamos dizer, de 100% das lojas de Istambul, lojas, restaurantes, seja qual tipo de estabelecimento for, se em 100% pode ter certeza que 90% tem gato. E os gatos, um dia eu passei numa vitrine, ainda nesse bairro,
e estavam vendendo umas almofadinhas em formato de gato. Quando eu olhei assim pro canto da vitrine, tinha um gato. Um gato de verdade. Aí eu digo, meu Deus do céu. E ele fica na vitrine, outros ficam na frente da loja. É impressionante. Mas aí você pensa, ixi, deve ser um mau cheiro horrível, né? Não. A cidade é super limpa. Parece que eles sabem até como disciplinar os gatos. Porque não existe sujeira. Não existe sujeira. Os gatos são grandes, são enormes, mas bem tratados, bem cuidados, regulados, assim como cães de rua. Muitos cães de rua. E aqui no Brasil, como a gente vê identificação de animal, no gado, você vê aquela na orelha, né? Nas aves, você vê as anilhas, né? Na patinha. Os cachorros de lá, a prova de que eles são bem tratados, acompanhados, cuidados, eles também têm um piercingzinho na orelha, com o número, tudo direitinho. Então, eles ficam na rua, mas as pessoas já sabem onde são os locais, porque tem uns locais para colocar comida, para colocar água para cachorro, para gato. Então, é ali, é a comunidade junto com o governo em parceria que permite essa liberdade dos animais pela cidade, e são dóceis e são cuidados, e é muito lindo de se ver. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto cachorros tão grandes, mas lá em Istambul, quem for visitar vai conferir. Uma curiosidade de alimento, que eu vou gravar um vídeo posterior a respeito dos alimentos, mas na Praça de Sultanahmet tem muitos sorveteiros de Istambul, que são os sorveteiros mais famosos do mundo. Porque o sorvete turco, ele não é feito de leite de boi, de vaca, né? Porque o boi não dá leitão. Não é feito de leite de vaca, é feito de leite de cabra. E eu, como sou chata para comer, para experimentar coisa nova, eu achei que eu não ia descer esse sorvete à base de leite de cabra. Mas eu pedi, olha, acho que eu tomei uns 3, uns 4. Primeiro porque o sabor é maravilhoso. E também para ver o espetáculo dos sorveteiros, que eu vou pedir pro meu diretor botar aqui alguma coisa para vocês verem, ou fotos, ou até um pequeno vídeo de demonstração para vocês verem a brincadeira que eles fazem com a gente. E a gente que não tem costume, tudo é novidade, né? Mas lá pro povo turco, eu acho até que eles se reconhecem. Então, até pela fala, né? Porque é um idioma que muitos não dominam, que sejam de outros países não dominam, então já sabe que é turco. E eles brincam sim com os turcos, mas mais quando é a galerinha mais jovem, criança e tudo. Mas com a gente, que sabe que é turista, pode ser novo, pode ser velho, estão brincando e fazendo com que a gente se divirta mais ainda antes de saborear essa delícia turca que é o sorvete. Encerrando por aqui, o que eu tinha de falar para vocês sobre o lado europeu da cidade de Istambul, isso não quer dizer que seja só essa síntese, que não é, viu? Não é mesmo, tem uma parte, tem muita coisa, muito detalhe. Os bairros que ficam no lado europeu são bairros muito antigos, que tem escolas muito antigas, que tem prédios, cemitérios, e às vezes as pessoas, quando eu for falar da Argentina, vocês vão entender um pouco de cemitério. Porque às vezes a pessoa diz assim, viajar e conhecer cemitério. Eu viajo com o intuito de conhecer a história. A história, o povo, a cultura, e tudo tem uma razão de ser. Por isso que eu gosto tanto. Então, por gentilezinha, curte, compartilha, comenta. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo. Clica no sininho, porque sempre que tiver vídeo novo aqui, você vai ser avisado. Para você não perder nada do que a gente tem de informação aqui para você, tá bom? Então, simbora viajar?